Meus irmãos, boa noite. Nós desejamos que a paz de nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo esteja entre todos nós, envolvendo-nos, e com a certeza de que os seus trabalhadores espirituais estão entre nós, amparando-nos, intuindo-nos, ajudando-nos na nossa caminhada, a vencer as nossas dificuldades, não é? A achar caminhos, soluções para os nossos problemas. É interessante a página que o nosso irmão Eduardo leu, que nos faz um apelo a que confiemos na oração, na prece. Porque muitas das vezes nós estamos tão sobrecarregados, tão aflitos, que nós oramos desconfiando daquilo que estamos fazendo, duvidando, receando, inseguros quanto à participação da espiritualidade para nos ajudar. Na prece, na oração, é preciso uma entrega. É preciso orar com harmonia e entregar-se àquilo que estamos buscando, com confiança, para que realmente sejamos atendidos pela espiritualidade benfazeja, que jamais nos abandona. Então, se nós desconfiamos dos nossos atos, é preciso crermos nos atos da espiritualidade e na bondade e justiça de Deus. Não é, meus irmãos? Então nós vimos aqui, somos acolhidos, abraçados pela espiritualidade. Não tenhamos dúvida, essa casa de bênçãos e de oração, ela nos acolhe a todos. Ela nos intui, nos educa, nos direciona, nos ampara, porque aqui é um convívio da espiritualidade, é um ponto de luz nesta cidade, nesta região, para todos nós. Não é algo simples, eu vou ao centro. Nós precisamos colocar mais direção, mais intenção, mais objetivo na nossa vida casa espírita, para colhermos os frutos que aqui são espalhados a todos nós. Agora é interessante que nós precisamos ter, não é? A frequência, a continuidade, a responsabilidade, a seriedade com os frutos que daqui levamos, porque as coisas de Deus, elas são sagradas e nós vivemos às custas de Deus, a bem da verdade, não é? Nesse caso aqui, em especial, nós vimos a uma casa de oração que é abençoada por Deus. Então tudo que aqui recebemos, né? A intuição, os passes magnéticos, a água fluidificada, os estudos que nós ouvimos aqui, né? Os temas que são aqui discutidos, são todos eles sagrados. São bênçãos que vêm para nós nessa oportunidade reencarnatória. A importância da doutrina dos Espíritos em nossas vidas é algo extraordinário, porque é através dessa revelação que nós ganhamos segurança, né? Que nós ganhamos um significado para viver o dia a dia, porque sabemos que somos seres eternos, aprendemos que viveremos a toda e qualquer catástrofe e que Deus está presente em nossas vidas, apesar de todos os pesares, né? Então isso é algo de uma importância extraordinária. E nós, na noite, temos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, o assunto dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. É interessante, né? É muito assim pertinente às nossas circunstâncias esse tema. Dentro desse capítulo é abordado, né, o dom de curar, preces pagas, o vendilhão do templo e a mediunidade gratuita, que são subtemas, né, que vêm dentro desse assunto. Mas nós estávamos pensando, fazendo uma reflexão, que realmente nós vivemos num mundo, né, capitalista, onde nós nos preparamos para a prestação de serviço
E através desta prestação de serviço, nós devemos ser assalariados. Isso é uma verdade, não é? Então, de acordo com a profissão, nós recebemos esse ou aquele salário, maior ou menor, mas todos os afazeres são importantes, né? Isso não quer dizer que nós não podemos dispensar algum tempo das nossas vidas para fazermos algo gratuito para alguém, para uma instituição, não é? Sem pensar no pecúnio, na retribuição, né, do dinheiro ou algo que o valha. Porque, a bem da verdade, tudo que nós conquistamos, mesmo através dos estudos árduos, dos concursos penosos, não é? Daqueles temas que nós estudamos assim, tempo indefinido, 8 anos, 10 anos, fazendo esta ou aquela carreira, a bem da verdade, tudo isso só acontece por concessão divina. Não existe o super capaz, não existe aquela criatura que possa se dizer: ah, eu me basto. Nós vivemos às custas de Deus. Ah, mas eu estudei, olha, arduamente, não é? Eu penei na faculdade, tinha um professor que me cobrava, tinha um diretor que me perseguia. Não importa, só foi possível porque Deus concedeu a oportunidade. É preciso que nós tenhamos essa consciência de que Deus é o Pai, o Criador de tudo e de todas as coisas. Quando Allan Kardec abre o Livro dos Espíritos com a questão número 1, perguntando o que é Deus, é porque sabia o codificador que a partir da resposta desta questão, tudo mais se abriria, os horizontes ganhariam luz, não é? Então Deus é a inteligência suprema. Isso é muito importante. Nós precisamos cada vez mais nos conscientizar desta realidade, dessa verdade. Por quê? Porque em maior parte do tempo nós passamos uma etapa reencarnatória dada, concedida por Deus, lutando por coisas que não são nossas, senão para que usemos da melhor maneira possível. Nós não somos os donos, né, do patrimônio que aí está. Nós vivemos às custas de Deus e dentro desse propósito divino vêm essas concessões para conquistas, mas que são passageiras. Então o meu isso, o meu aquilo, eu sou dono disso, sou dono daquilo, precisa ser colocado limite. E o entendimento de que nós estamos no gerenciamento, não é? Nós estamos ali utilizando temporariamente. Depois teremos que devolver a providência divina, que é o maior banco que existe. Lá nós depositamos o resultado do nosso esforço, do nosso trabalho na direção do bem. Lá é um lugar seguro, no banco da providência. Então, meus irmãos, apesar de todo o esforço que nós fazemos para conquistar as nossas profissões, para o nosso equilíbrio, né, profissional, nós podemos fazer alguma doação, não é? Aqueles que atuam, por exemplo, na área da saúde, podem ajudar nas comunidades carentes, né? Naqueles trabalhos que são feitos por entidades beneficentes, podem colaborar. Alguém que sabe cortar um cabelo, fazer uma barba de um idoso, cortar o cabelo de uma criança, até mesmo de um detento, por que não, não é? Nós podemos doar algo que muitas das vezes está em excesso em nossa casa, nas nossas coisas. Dar, não é? Por quê? Porque tudo isso vem de Deus. Agora, é interessante pensar que além disso aí, nós temos como que uma fronteira.
que nós poderíamos dizer assim, é a fronteira do sentimento, é uma fronteira onde há um reconhecimento, porque nós recebemos, né, a nossa inteligência, a nossa estrutura intelectiva, os nossos neurônios, que são as bases, né, que nos ajudam a perceber, a sentir, a transmitir as coisas e que nos ajudam a irradiar as coisas da vida. Tudo isso vem para nós assim de uma maneira sutil, suave, quase que imperceptível. Ninguém conta os neurônios que tem e nem solicita quantos neurônios quer para o seu procedimento intelectual, físico, psicológico, psíquico, não é? Nós recebemos um corpo que é uma engenharia extraordinária. Podemos, num planejamento reencarnatório, até fazer uma solicitação, né? Dizendo lá, se possível for, eu gostaria de ser um atleta. Opa, então vamos dotar este aqui de uma possibilidade fisiológica um pouco mais, não é, relevante para que ele exerça essa ou aquela atividade. Mas a maior parte de nós recebe, porque Deus assim o quer e determina. E é um templo, uma engenharia sofisticadíssima, que está muito, mas muito além do nosso entendimento. Ainda que todo esse maquinário tecnológico esteja aí pelo mundo afora, mas nós, estruturas humanas, espirituais, estamos muito à frente. Até porque o resultado psicológico, ele é fruto das concessões divinas. Só Deus permite, não é? Que nós descobramos, através das redes sociais, esses recursos científicos que aí estão, as coisas. Só Ele permite. Então, meus irmãos, pensando assim, quando nós vimos aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, nós vimos assim algo que nós temos que relevar com importância maior, porque afinal de contas, nós somos beneficiados por tudo. Pelo nosso corpo, pelo espírito que somos, pelo sentimento que temos, pela vida que nos cerca, que nos rodeia, o vento, o ar, o sol, a água, o oxigênio, os alimentos que a terra produz, tudo vem de Deus. São concessões divinas. Então, elevar Deus sobre tudo e todas as coisas, conforme disse Jesus no mandamento maior, é uma obrigação e um dever de todos nós, não é? É um dever de todos nós. Voltando aqui ao Evangelho, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. É uma passagem que está registrada em Mateus, capítulo 10, versículo 8, dom de curar. Jesus disse assim, quando na sua caminhada, né, com os seus apóstolos, ele fala da missão daqueles homens e fala que lhes concederia o dom de curar. Nessa passagem aqui, eu vou até ler para vocês ouvirem, é bem rapidinho. Jesus disse assim aos seus apóstolos: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus 10, 8. Aqui, no registro, né, está direcionado aos apóstolos, mas a bem da verdade é amplo a todos nós que nos dispusermos a trabalhar no reino de Deus. Essas possibilidades de cura, né, através de recursos espirituais, são possíveis. É óbvio que existem aqueles que nós conhecemos, né, que nós aprendemos, que nós chamamos médiuns, que são ou que estão
mais direcionados para esse tipo de trabalho por uma série de condições espirituais e físicas propriamente ditas. Mas, independente dessas condições, nós outros podemos colaborar também na tarefa da cura, da restituição, não é? Do equilíbrio da saúde e etc. Mas aqui especificamente, diz aqui o livro Evangelho segundo o Espiritismo: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, né? Diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Continua. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Na doutrina espírita, quando nós vamos nos esclarecer sobre mediunidade, no livro dos médiuns, ou cartilha dos médiuns, né, nós encontramos uma variedade enorme de faculdades, de condições, de possibilidades mediúnicas. Médiuns que ouvem, médiuns que escrevem, médiuns que veem, médiuns, enfim. E tem os médiuns propriamente dito de cura, né? Naturalmente, esses médiuns, esses irmãos, eles têm uma estrutura, uma disposição orgânica e uma condição espiritual que faz com que do mundo espiritual para com eles haja uma sintonia, né, irradiada através dos espíritos superiores para que eles repassem essas energias às circunstâncias necessárias. Esta ou aquela enfermidade, não é? Esta ou aquela necessidade. É interessante observar que em qualquer condição mediúnica, os médiuns não são mágicos, né? Eles trabalham, eles fazem de acordo com as concessões possíveis, cabíveis, né? Então, os médiuns de cura, eles trabalham numa área que é de uma sensibilidade extraordinária, de uma importância também extraordinária, de muito zelo, né, e de muito respeito da parte deles. Porque esta oportunidade que eles têm nessa encarnação é algo que é como assim selecionada. E eles precisam dar conta das suas responsabilidades. Por isso, eles precisam se conter, eles precisam se amparar na oração, nas disposições, nos seus relacionamentos, não é? Cuidado com o seu pensamento e estar sempre focado naqueles objetivos. Muitas das vezes, a criatura, no caso, aquela que está necessitando daqueles trabalhos, ela não obtém o resultado imediatamente. E daí, muitas das vezes, ela atribui a este ou aquele médium, né, o não ter conseguido. Ele é o responsável, não é? Por isso que eu não consegui, faltou um empenho, faltou alguma força, faltou isso, faltou aquilo. Mas nós precisamos entender que, em primeiro lugar, todos aqueles que ali se colocam, os médiuns, eles estão ali com muita seriedade, com muita responsabilidade. Eles estão realizando um trabalho que não é um trabalho deles. Eles participam, mas é um trabalho de Deus, né? E ali naquela corrente tem os espíritos superiores agindo e interagindo com aqueles médiuns para que cheguem os recursos àquelas criaturas. Ainda que não se obtenha a cura total, global, mas sempre há um alívio. Sempre há misericórdia de Deus para esta ou aquela criatura. E o grupo mediúnico, de uma maneira geral, além dos médiuns de cura,
eles são de uma importância extraordinária, porque é através deles que a sobrevivência da alma é comprovada. É através do instrumento mediúnico que nós temos a certeza da continuação da vida. Então é um trabalho sério, não é de brincadeira, para aqueles que assistem e para os que realizam. Então, quando Jesus convoca os apóstolos, é óbvio que ele ampliaria esses recursos mediúnicos de cura para muitos outros corações que estariam também dispostos a colaborar. Ele começa no colégio apostólico e daí vai ampliando cada vez mais. É importante observar que quando aqueles apóstolos são selecionados para esse trabalho, ali não houve de maneira nenhuma privilégio, ali não houve de forma alguma algo assim que fosse, digamos, de graça, por assim dizer. Havia naturalmente um preparo naqueles espíritos, aqueles apóstolos, para que eles recebessem aquela incumbência, não é? Então nós outros que pretendemos trabalhar na área mediúnica ou especificamente na área de cura, nós precisamos nos preparar para receber os recursos necessários, não é? E ter a seriedade, a responsabilidade de repassar esses recursos que vêm de Deus para os nossos irmãos, não é? Necessitados. Então, aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, diz aqui a questão, não é? É da retribuição. É algo muito, mas muito sério mesmo. Porque muitas das vezes, quando nós vacilamos um pouco, né? Isso em qualquer atividade, pode vir um pouquinho de vaidade, não é? Pode vir um pouquinho, não é? Assim daquela vontade, aquela querência de um destaque, de uma gratidão, de um aplauso, de um reconhecimento mais elevado. Isso é sério. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Temos que ter muito controle, muito equilíbrio emocional nessas horas, para que o sentimento, né, assim, do elogio nos venha até atrapalhar a nossa atividade. Então é preciso que haja uma seriedade, porque perturba o ambiente mental e aí há muitas confusões. E segundo o Livro dos Médiuns, há aqueles que se dedicam à área mediúnica, mas que não a levam com responsabilidade e rigor, respondem por isso, porque a mediunidade é um recurso, né, dado por Deus, abençoado, para que aqueles que a detêm estejam em auxílio dos seus irmãos necessitados, aqueles que precisam de amparo. Diz nas lições, em maior ou menor grau, todos nós somos médiuns, né? Uma vez que temos a condição de um sentimento, uma percepção, seja ela visual ou seja ela fisiológica, enfim, todos nós o somos. Mas tem aqueles que mais se destacam, conforme é o caso de muitos de nós aqui. Então, para nós que nos apresentamos à seara do Cristo para trabalhar, né, condicionadamente na mediunidade, então a nossa responsabilidade é maior. Pensando que tudo que nós conseguimos é uma concessão divina, em momento algum nós temos a oportunidade, né, ou nós deveremos ter a liberdade de fazer exigências, ainda que não seja da moeda, mas de qualquer outra coisa. Nada, absolutamente nada. Um agradecimento, e aí nós dizemos muito obrigado, que Deus nos abençoe, e acabou. Não precisa haver uma reverência, não é? Não precisa haver toda uma dedicação, porque você, cuidado com estas coisas.
aquele que o diz, que o faz, até com a melhor das intenções, pela alegria do alívio. Isso é realmente natural. A pessoa ficar, muitas das vezes, emocionada, não é? E dizer coisas e mais coisas para aquele irmão que o ajudou. Mas o irmão que recebe precisa tratar com equilíbrio, com ponderação, não é? O Chico falava sempre dos presentes. E quantos surgiam? E presentes caríssimos. E ele procurava lidar da melhor maneira com todas aquelas situações que para ele eram até constrangedoras, mas ele sabia como lidar, né? E assim o fez um expoente da mediunidade, que nós também lá chegaremos. Bom, um pouco mais adiante, nós veremos aqui, quando ele diz assim: preces pagas. Preces pagas. Está assim: disse em seguida Jesus a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros lugares na sinagoga. A pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Preces pagas. Receber para orar por alguém alguma coisa, algum benefício, né, algum recurso. Então ele diz aqui: olha, os escribas, os fariseus, assim eles faziam. Por quê? Quando nós oramos, que nós seguimos os passos, né? Nós exaltamos Deus, o louvamos, né? Fazemos o nosso pedido e agradecemos. Mas nós nos reportamos a Deus. Então o que vier, virá de Deus, hoje, amanhã ou depois. Então há quem diga: nossa, eu tenho poder, eu tenho uma força, eu tenho conhecimento, eu oro e as pessoas ficam boas. Eu tenho. Não é, né? Eu colaboro, eu contribuo, eu sou simplesmente aí um instrumento do qual a espiritualidade se utiliza para a realização dessas tarefas. Que seja um Pai Nosso, não é? Na fluidificação de uma água, tudo isso vem de Deus, são concessões divinas. Porque quando Jesus diz assim: a cada um será dado de acordo com o seu merecimento. Então a questão é mais profunda, porque Deus sabe do merecimento de cada um. Então muitas das vezes nós achamos: não, a nossa oração, a minha oração foi a que resolveu a questão, que libertou, que tirou isso, que tirou aquilo, enfim. Mas não é, é porque houve uma concessão divina. Então daí aconteceu. Cobrar nunca, jamais. Existem os nossos irmãos profissionais, é óbvio, aquilo que nós comentamos lá no início, né? Então eles são assalariados por necessidade e por convenção social. Mas no nosso caso aqui, em se tratando da espiritualidade, é diferente. É diferente. E é interessante observar que nós crescemos, nós ganhamos mais à medida que nós damos mais. Quando Francisco fala do tanto que se recebe, é isso. Quanto mais nós doarmos, mais nós receberemos. Os grandes mártires aí da humanidade não se preocupavam com as suas coisas, com o seu tempo, né? Eles se doavam, independente, né, de quanto tempo necessário fosse. Então nós precisamos abrir um pouco mais as nossas portas e caminhar em direção àqueles que estão necessitados, precisando, sem a preocupação do reconhecimento da gratidão. Porque muitas das vezes nós pensamos: puxa, mas eu vou fazer e depois, né? O que ele tem para me dar? É muito comum pensarmos assim.
E a maior, se não uma grande parte dos necessitados, muito pouco ou nada tem para nos retribuir. Muitas das vezes nem o muito obrigado aparece, porque a criatura está numa outra ocupação, num outro pensamento, numa outra situação circunstancial, que ela não consegue ter a sensibilidade, né, de perceber aquilo ali. Puxa vida, eu fiz, eu doei, eu fiz isso, fiz aquilo, fulano nem muito obrigado falou. Mas a bem da verdade, quem nos retribui, quem nos bonifica acima de tudo, é Deus. A nossa direção deve estar sempre voltada para Deus. Fazer em nome de Deus, fazer pedindo a Deus, fazer obedecendo a Deus, para que realmente nós estejamos sempre em harmonia com Ele. Porque quando nós trazemos para o ego, o eu, nós deixamos o Criador de lado. Eu fiz, foi por mim, por isso que aconteceu. Eu sou capaz, não é? Somos capazes, se Deus assim permitir. Quantos de nós, muitas das vezes, com a certeza de que vamos realizar esta ou aquela tarefa, e não conseguimos, porque não era a hora, porque não foi concedido, enfim, não fizemos, não realizamos. Então nós precisamos entender que Deus é o nosso Pai Criador. A Ele nós devemos toda a nossa reverência, toda a nossa gratidão, porque é dele que nós recebemos a vida. A vida é a partir dele. Então tudo que nós temos, não é? A nossa condição física, a nossa beleza, o nosso intelecto desenvolvido, não é? Capaz de resolver questões matemáticas, físicas, biológicas, entender de astronomia, tudo isso só é possível com a concessão divina. Quantos e quantos fenômenos tem aí diante dos nossos olhos que nós não percebemos? Coisas comuns, banais, que nós deveríamos identificar na própria natureza e que ainda não conseguimos, porque ainda não houve a concessão para que isso acontecesse. É certo que na natureza ainda tem muitos mistérios, tem muito a ser descoberto nos mares, nas florestas, não é? Ainda tem muita coisa. De vez em quando um estudioso descobre uma espécie a mais. Ah, isso aqui é bom para isso. Ah, isso aqui realiza aquilo. No passo a passo, no conta-gotas, porque a riqueza de Deus, a Deus pertence. Conforme diz nos relatos bíblicos, né? Ele é o Senhor do ouro, o Senhor da prata. É dele, é dele. Então ele concede um pouco para nós. Quando nós estudamos o capítulo das riquezas, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, informam os Espíritos que ela gira. Ela gira. Então aquele que hoje a detém, poderá não tê-la amanhã. Aquele que hoje não a tem, poderá tê-la amanhã. E ela vai girando, e Deus vai, através dessas experiências e oportunidades, observando a capacidade de cada um com aquilo que Ele lhe dá e que faz. Quando Jesus fala da parábola dos talentos, é exatamente isso, tanto para esse, tanto para aquele, tanto para aquele. E depois, no retorno, o que fizeste com aquilo que eu te dei, com o que eu te dei, com o que eu te dei? Muito, pouco, nada. Teve até um que ficou com muito medo e não utilizou nada e devolveu tudo. Ah, mas isso aí foi tudo, porque ele tinha nas mãos para investir em favor de alguém ou de alguma coisa, e não o fez, perdeu belíssima oportunidade, né? Continuando aqui no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela passagem dos mercadores do templo, os vendilhões do templo. As pessoas que utilizavam o templo para fazer comércio, vendendo coisas, trocando coisas, enfim, fazendo de um lugar sagrado, né? Algo assim, muita leviandade e tudo. Então Jesus, segundo o relato, ele expulsa aquelas pessoas de lá, né?
para que elas respeitassem o lugar sagrado. Ali não havia nenhum objetivo elevado, senão a ambição, a aquisição da moeda, etc, etc. Essa passagem ela é muito rica, porque quando os escribas, os fariseus e aqueles homens de negócio que estavam por ali, eles perceberam que Jesus estava como que destruindo aquele comércio, onde eles ganhavam muito mais do que os que vendiam. Então eles tentaram prendê-lo e naturalmente fazer mal a ele. E ele desaparece dentro do templo, como de outras vezes também. Eles ficam procurando aqui, ali e acolá e não o encontram. Mais um dos fenômenos que ele produz, Mas, a bem da verdade, é para nos mostrar exatamente quando ele fala: dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Então, o que nós recebemos da espiritualidade, é algo sacratíssimo, é de Deus. Então, nós não podemos confundir, nós não podemos comercializar as coisas de Deus. É muito sério, é muito sério. E nós vemos muitos e muitos vacilos, atitudes levianas de muitos que têm a condição, a capacidade de trabalhar, de zelar pelas coisas espirituais e não fazem. Fazem de uma forma totalmente inversa e respondem. As consequências são dramáticas, são terríveis. E nós vemos aí, não precisa citar, a história registra quantos e quantos passam por vexames, passam por situações aí, assim, gravíssimas, a ponto de perderem até a identidade, porque abusaram das coisas sagradas. Então nós trabalhamos na casa espírita com todo amor, com todo carinho, doando do nosso tempo, com uma finalidade maior de ajudar o nosso próximo. O resultado, as consequências de tudo isso, é Deus quem sabe. É Deus que sabe a dimensão, é Deus que sabe exatamente como nos retribuir a nossa dedicação, o nosso esforço, a nossa entrega. Não há necessidade de que haja uma preocupação com o amanhã. Mas eu poderia arranjar mais um serviço, eu poderia fazer um extra, porque eu estou desempregado, porque isso, porque aquilo. Quando a criatura se entrega ao seu Criador, ele sabe o que fazer com o seu filho. Nós que somos pais, ainda que co-criadores, nós sabemos o que fazer para os nossos filhos, com os nossos filhos, e Deus sabe muito mais. Então, o período que muitas das vezes nós passamos com algumas dificuldades não justifica o afastamento ou a desistência de um esforço na causa da caridade, do serviço ao próximo, do amor ao próximo. Não justifica, porque Deus sabe e vê tudo e todas as coisas. Então, de acordo com o nosso merecimento, nós receberemos. Não tenhamos dúvida disso. Aqui, no último item aqui do capítulo 26, é mediunidade gratuita, onde está assim: os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos, para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar.
Não tive consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que planteiam, porque sou pobre. Tal a razão, porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Então são esses temas aqui dentro do capítulo 26 do Evangelho do Espiritismo, dá gratuitamente o que gratuitamente nós recebemos. Então, a começar, do princípio, recebemos a vida. A vida. Nossa, Deus sabe tudo por todos nós. Nenhum de nós fica órfão, nenhum de nós passa despercebido, nenhum de nós está abandonado. Ah, mas eu sofro tanto, eu não mereço. Nós não sofremos tanto. Nós estamos numa escola necessitando de aprendizado. E os aprendizados, eles vêm de toda a espécie, de todas as formas, de várias circunstâncias. Então, muitas das vezes, nós precisamos passar com a falta da visão, não é? Às vezes nós precisamos passar com a privação de um órgão, que seja um braço, uma perna, um dedo. Muitas das vezes nós precisamos enfrentar problemas seríssimos, circulatórios, respiratórios, cardíacos, espirituais, problemas morais. Mas tudo isso está dentro do plano divino. Não tem nada fora. Ah, mas aconteceu isso aqui, aconteceu aquilo lá, fulano foi assim, Beltrano foi... Não importa. Porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente, soberanamente justo e bom. Então sabe de todas as coisas, vê todas as coisas, e só acontece o que Ele permite. Portanto, não existe uma criatura, nem aqui no Ocidente, nem no Oriente, injustiçada. Deus sabe de tudo e todas as coisas e é justo para com todos nós. Essa consciência nós não podemos perder, porque senão enfraquece a nossa harmonia com Deus. Do momento que nós começamos a duvidar da paternidade divina, nós nos enfraquecemos e nos distanciamos da providência divina. Então o que nós precisamos para nos fortalecer é estar com Deus acima de tudo e todas as coisas, do frio, do calor, do vento, da enfermidade, enfim, estar com Deus. Ah, mas eu estou penando, eu estou sofrendo. Não tem problema, sofra com Deus. Ele suaviza o sofrimento, Ele estende as mãos, isso é certo, e nada disso nos é cobrado, nada. Ainda que tomemos um medicamento, ainda que passemos por uma cirurgia, ainda que soframos, um implante ou um transplante, mas tudo isso é com Deus. Ainda que desencarnemos vítima desta ou daquela tragédia, Deus está presente, porque nós somos espíritos e sobreviveremos a tudo isso. As enfermidades mais graves, o espírito sobrevive e retorna ao mundo espiritual e é por Deus abençoado. Através dos trabalhadores da espiritualidade, os corpos espirituais são restaurados e o espírito volta ao seu equilíbrio, à sua normalidade. Mas para tudo isso é preciso confiar, entregar-se, porque quando os espíritos falam aqui, eles não falam de sonhos, eles não falam de ilusões, eles falam de verdades, de realidades que muitos de nós desconhecem, mas é preciso fazer a experiência da comunhão para que o nosso íntimo se fortaleça nessas verdades. Então esse frio que faz aí fora não pode fazer no nosso espírito. Nós não podemos ficar assim desanimados, desalentados, desencorajados,
enfraquecidos, porque Deus é a luz de tudo. É um amor que aquece, que ilumina, que ampara, que cura, que faz tudo de bom para todos. Para todos. Nós vimos aqui e somos acolhidos, recebidos, graças a Deus. É sob as graças de Deus. Não é uma invenção. Isso aqui é real. Nós estamos aqui, não é verdade? E vamos ser beneficiados, é verdade, pela concessão divina. Então os caminhos utilizados são vários, inclusive uns com os outros. Deus nos utiliza para cuidarmos uns dos outros, ora através dos recursos mediúnicos, através dos recursos físicos, financeiros, dos recursos, enfim, intelectuais, de todos os recursos. Nós somos as criaturas de Deus, e para isso estamos aqui, juntos uns dos outros. Há aquele que muitas das vezes sofre o desafio, de ter ali uma enfermidade para cuidar. Que bom, é um auxiliar de Deus na tarefa da recuperação daquele enfermo. Eu quero me livrar, vou levar para o asilo, vou internar. Não, mas está ali, não dá para levar? Abraça, porque amanhã provavelmente Ele cuidará de nós. É assim que nós crescemos e nos fortalecemos. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que saibamos receber, dignificar as coisas de Deus, recebendo e transmitindo aos nossos irmãos. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho de todos vocês, um abraço e que Deus derrame bênção sobre todos nós.